atenção aqui para um assunto que vem sendo recorrente: os golpes envolvendo veículos, compra de veículos usados. Pois bem, comprar um carro usado, a gente sabe, pode ser uma ótima oportunidade, mas também exige atenção redobrada para não cair em golpes. E aí a gente sabe, as pessoas fazem negociação por tudo quanto é canto, né? Vai pela internet, vai para a plataforma de venda. É cada vez mais comum o surgimento de fraudes e anúncios falsos. A gente está aqui no estúdio com o Francisco Messias, ele que é do Detran Alagoas, subchefe do Renavan do Detran, para ajudar o consumidor nesse contexto a se proteger. O Detran tem observado um aumento no número de golpes envolvendo compra e venda de veículos, é isso, Francisco? Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia Thaís, bom dia Marcão, prazer estar aqui com vocês de novo. É isso aí. A gente verifica o aumento das fraudes ano a ano, tá? Então, eu costumo dizer, assim, comprar um veículo não é como você comprar uma bolsa, comprar um tênis, comprar um relógio. É um bem que tem um certo valor, né? Principalmente para a gente que é assalariado e tudo, trabalhador que tem aquele dinheirinho suado. Então, ele faz um esforço para conseguir aquele recurso. Muitas vezes ele utiliza um financiamento bancário, enfim, ele faz um esforço grande para adquirir um veículo desse e, infelizmente, alguns às vezes caem numa fraude dessa. Compra um veículo adulterado, às vezes tem uma queixa de roubo, tem uma série de problemas com aquele veículo e aí depois que ele faz o negócio para retornar é bem complicado, assim, ele sofre muito. Porque o golpista trabalha com o desejo de compra, a facilidade para que essa compra ocorra e quase sempre uma história que justifica o preço estar abaixo de mercado. Aí o consumidor, com a ideia de que está levando vantagem, é onde entra realmente numa situação delicada. A outra coisa que eu achei muito facilitadora, Francisco, e que ao mesmo tempo ilude o consumidor, é a internet. Porque parece que quando você vê o carro na internet na palma da sua mão, ele já é metade seu, né? Tá tão perto ali que você vê, o cara vai dizendo o que você quer ouvir. Só falta pular da tela, só olha, né? O carro é de mulher, não é? Porque tem essa fama de que o carro de mulher é mais bem cuidado, é o único dono. Tudo que você quer ver num carro tá no anúncio. Aí ele diz, dê um clique e já marca um encontro para ver o veículo. E aí não esquece de toda a parte legal e, na verdade, onde estão os problemas. Eu queria que você falasse do Renavan. O Renavan, que é um documento, né, que é um número que está atribuído a essa matrícula do carro, mesmo que a gente mude o nome do proprietário, mas o Renavan será sempre o mesmo, porque cada carro só tem um Renavan, é isso? Exatamente. O Renavan é como se fosse uma impressão digital do veículo. Digital. Ele nasce e morre com aquele veículo, certo? Quando você compra o veículo pela primeira vez, faz o primeiro emplacamento, a Senatran fornece esse número. E aí ele vai junto com a placa, inclusive. Morre com aquele veículo. Tá tudo registrado no Detran e tudo. Então, assim, a gente sempre recomenda que, se for comprar um veículo desse, gostou, o veículo tá lá brilhando na foto, como você falou, né? Tá lindo lá, maravilhoso. Mas, assim, é interessante consultar o site do Detran. É lá detran.al.gov.br, coloca a placa Renavan. Você vai ter muita informação lá daquele veículo. Claro, informações pessoais do proprietário você não vai ter. Certo. Mas é o histórico do veículo. Mas dá para saber se o documento é verdadeiro. Exatamente. Quem é que o veículo está no nome do proprietário. Então dá para ter essas informações. Se tem alguma busca, se for um carro decorrente de alguma busca, aí está lá registrado. Está lá, se tiver queixa de roubo, vai aparecer lá. Se é financiado, se não é. Um outro detalhe que a gente recomenda: se você tem aquele CRLV, esse modelo novo, que é aquele digital, ele vem com um QR Code. Já percebeu ali? Tem um QR Code. Então existe um aplicativo que a gente chama de VIO, V-I-O, onde você pode fazer a leitura daquele QR. E aí você vai ter as informações também. Tem que bater com o que está ali naquele documento. Se tiver alguma coisa que não bate, é porque algo está errado. Está estranho, né? Agora, é importante nesse processo de compra e venda, porque tem um detalhe. O CDT, que é o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, ele oferece ali uma comunicação de venda. Então, você vendeu o carro, você já tem como previamente avisar o Detran que o seu carro está vendido e colocar. Mas tem um detalhe, o seu CRV precisa ser eletrônico. Sim. Como é que é isso? Porque algumas pessoas não têm esse eletrônico e outras pessoas têm.
É justamente Outros veículos, melhor dizendo. O eletrônico, ele foi já implantado pela Senatran há alguns anos, salvo em 2021, salvo engano. Então, dali para frente, passou a ser tudo digital, mas a gente sabe que existe uma frota ainda com um documento de papel, aquele verde que a gente chama, né? Aquele papel moeda. Então, assim, aos poucos a frota está sendo migrada para esse novo padrão digital. Ou seja, se você tem um documento verde daquele e faz uma transferência de propriedade, abrir um novo processo no Detran que enseja a emissão de um novo documento, ele já migra para o padrão digital automaticamente. Naturalmente. Não volta mais atrás. Por que a vistoria é considerado ali a cereja do bolo de um processo de transferência do carro? O que é que ocorre nessa vistoria que é muito além do que a gente pode fazer em consulta digital? A vistoria eu considero primordial para quem vai comprar um veículo. Porque a vistoria ela tem a função de identificar o veículo, saber se aquele veículo é original ou não, se o chassi está íntegro, se a numeração de motor está íntegra, os vidros têm uma numeração lá que é uma parte do chassi. Então, assim, os técnicos do Detran estão capacitados para saber se aquele veículo é ou não original. Então quer dizer que pode existir um carro, atenção você que está me ouvindo, tá? Cuja carcaça do carro, a parte de lataria do carro, a lanternagem, né, como os mecânicos falam, ela tenha o Renavan batendo com o que está no documento, porém, esse carro pode ter um ilícito que envolva, por exemplo, o motor, ser um outro chassi de um outro veículo, e aí tem bronca. Tem bronca, exatamente. Então, assim, do que a gente não vê, do que a gente não está enxergando lá por dentro, você está vendo o carro lá na sua frente, a gente já teve situações lá de veículos clonados, né? Você botar um carro do lado do outro iguais, assim, mesma cor, mesmo modelo, as quadrilhas muitas vezes estão se especializando muito, e aí adultera até o chassi do veículo, ou seja, o veículo está lá igual, o mesmo chassi, mesmo motor, e é um veículo falso. Porque as quadrilhas realmente os caras estão se profissionalizando mesmo nessa parte. Né? Interestaduais, né? Quadrilhas com ações interestaduais para dificultar o máximo possível. Exatamente. Ô Francisco, tem despachantes, intermediários, que sempre oferecem as facilidades para transferência de veículos. O que é que o Detran orienta sobre isso? Veja, a gente sabe, os despachantes, eles são profissionais importantes para quem quer interagir com o Detran e tudo. Tem muitos despachantes que são profissionais, trabalham corretamente. Então, um profissional desse é importante. Então, assim, a gente recomenda sempre, verifica, o despachante tem uma associação lá, né, eles têm o sindicato deles, checa se ele é credenciado, né? Como é que está a identificação dele lá junto com a associação. É importante fazer isso. Da mesma forma que você faz com o carro, você vai fazer com o despachante. Até porque você assina uma procuração dando Exatamente, plenos você dá poderes para ele, isso é um negócio muito perigoso. Você tem que saber para quem você está dando seus poderes, vai trazer seus dados pessoais ali, entendeu? Então é um negócio delicado. Você tem que saber com quem você está tratando. E os despachantes têm os referenciais deles lá, entendeu? Por isso que os que têm exatamente tradição, conhecimento, né, popularidade por agirem corretamente, têm um valor diferenciado por conta dessa atividade. Nada muito barato, você deve estar cedendo, porque você pode, obviamente, estar correndo riscos. A gente está falando da figura do despachante, que é esse profissional que ainda existe e ajuda muita gente, principalmente pessoas como eu e Thaís, cujo tempo às vezes é limitado, mas todo o site do Detran, você pode fazer o agendamento que você precisar, a consulta que você precisar e principalmente até a da vistoria com horário marcado. Então isso é algo realmente revolucionário em termos de Detran. Me lembro que quando foi feito o concurso que o Francisco entrou, eles tiveram que organizar, reestruturar o Detran para chegar no nível atual. Tem uma propaganda que fala, né, do cara interagindo lá com a máquina e tudo que ele pergunta tem no site. E você lembra, né, que quando eu fui fazer a renovação da carteira, abrir a empresa, eu peguei a carteira de motorista e não sabia, tinha vencido na semana anterior. Eu ainda estava dentro do prazo dos 15 dias. Mas nesse intervalo, a minha esposa agendou tudo pelo Detran. Em uma semana, eu não estava com o documento físico, mas após o último exame, 24 horas depois, já era possível ter acesso à versão digitalizada. Ou seja, para estar legalizado e devidamente documentado, é a melhor forma, né? Você não tem, sem custo algum, só as taxas mínimas de renovação, mas tudo pelo site. Quer dizer, hoje é um dos sites mais operacionais do estado, né?
Isso eu posso dizer com certeza, Marcão. O site do Detran hoje, eu até posso falar sem medo de errar, é um dos sites mais modernos do país, em termos de Detran. Seguro, É um dos né? sites mais completos, mais seguros, e ele está recebendo melhorias constantemente. A equipe de tecnologia do Detran é muito boa, realmente. São pessoas competentes e estão trabalhando dia a dia para melhorar aquele site. Hoje a gente tem uma ferramenta muito bacana lá, que é a parte de BI, que são dados estatísticos de frota. Vocês podem consultar lá depois. Tudo que vocês precisarem de frota de veículo, por combustível, por município. Tem muita coisa lá. É um site muito rico. Informativo, né? Você precisa de qualquer informação, você consegue. Você precisa dar entrada, você quer uma segunda via de um documento, de uma fatura, você consegue puxar tudo. Agora, para a gente finalizar essa conversa, Francisco, qual é a principal recomendação que você daria, que o Detran daria, para quem está querendo comprar um carro nesse momento, vai precisar fazer uma negociação segura? Então, o que a gente recomenda? Gostou do veículo, seja qual for a plataforma que você achou o carro, pede uma vistoria no Detran. A gente sempre recomenda isso. Pede uma vistoria, a gente chama de uma vistoria cautelar, porque o Detran vai lhe dizer se aquele veículo é original, como eu já falei. Ele vai lhe dizer se aquele veículo está bom, se o chassi dele é original, se o motor é original. Claro, sempre desde a época dos nossos pais, a gente costumava levar o veículo ao seu mecânico de confiança. A gente continua recomendando isso. Leva para o mecânico. A cidade tem oficinas mecânicas também, grandes centros agora mais modernos para avaliar o veículo. A gente sempre recomenda isso. Vê a parte física do veículo, faz uma vistoria no Detran para saber se aquele veículo está ok realmente. Consulta as informações no site. Se cerca de informações, tá? Cuidado com anúncios falsos nessas plataformas de venda de veículo, porque realmente, como o Marcão falou, tem muito site clonado lá. Desconfia do valor, tem a tabela FIPE aí para você checar o valor do referencial daquele veículo, tá? Então, se o valor estiver muito abaixo de mercado, é um indicativo de que tem algo errado com aquele veículo, tá? Então, assim, você vai desembolsar um valor um pouco alto para comprar aquele carro, é um esforço grande. Então, se cerca de cuidados. Fundamental. Tá? É bom agir com prevenção, realmente. Pois e assim, nada de comprar carro apressadamente, tá? Lembre-se que é um patrimônio que você vai ter aí, né, um tempo para utilizá-lo, e você vai testar justamente a credibilidade de quem está vendendo esse carro quando você propor, vamos fazer a vistoria no Detran. Tudo isso que ele está falando é antes de fechar negócio, tá? Para evitar, obviamente, a perda do dinheiro. Francisco Messias, subchefe de Renavan aqui do Detran Alagoas, nosso amigo, mais de 30 anos de amizade. A gente se gosta tanto que mantém o mesmo penteado. Ele, inclusive, é a versão punk, entendeu? Mas a gente voltou a se encontrar. Um abraço para sua família, Chico. Saúde acima de tudo. E qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigado mesmo. Obrigada, Francisco. 7h39, fazer aqui o convitinho básico.